Olá, eu sou o professor Fábio Marcelos, o teu professor de Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Sou professor do curso FocoVest, curso digital que vai te salvar, vai te colocar dentro da universidade, ok? Pessoal, nós vamos começar hoje com um assunto que é o bicho-papão de muita gente, que é sintaxe. Mas não fica preocupado não, porque no FocoVest você aprende tudo de forma simplificada. Vamos para a aula? Pessoal, nós temos aqui sintaxe, uma definição simples para que você tenha uma noção do que seja. Sintaxe, relação lógica das palavras na frase, né? Todo falante segue uma sequência lógica quando ele cria uma sentença ou quando ele cria um texto mesmo, né? Isso é a sintaxe. O que seria essa relação lógica das palavras na frase, né? Na verdade, as palavras são as classes de palavra, as 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, verbo, enfim, todas elas. Elas têm uma lógica de organização que todos nós falantes da língua portuguesa nós seguimos, ok? Mas hoje, para você entender a sintaxe, você tem que ter uma noção do que seja frase, oração e período. Esse é o marco inicial para você entender algo que todos têm medo, mas que para você vai ser muito fácil se você nos acompanhar, ok? Vamos para essa definição aí, frase, né? Frase, enunciado de sentido completo. É uma coisa simples. Mentaliza isso. Frase é um enunciado de sentido completo. Por exemplo, silêncio. O professor está falando, se todos estiverem conversando, o professor basta falar uma palavra, silêncio. Todos vão entender. Se todos entenderem, tem sentido completo. Se tem sentido completo, é frase. Beleza? Você está em algum lugar, numa calmaria, e de repente alguém grita, fogo! Olha aí. Isso indica que algum lugar está em perigo, né? Também comunicou, é um enunciado com sentido completo? Sim, então também é uma frase, ok? Choveu ontem. E você sabe que ontem choveu realmente, né? Choveu ontem, você entendeu. Se você entendeu, também é uma frase, tem sentido completo. Espero que o time vença. Não tem sentido para você? Tem sentido, sim. Para qualquer falante da língua portuguesa, há sentido. Então, também é uma frase, ok? Mais uma vez, frase, enunciado de sentido completo, não esqueça. Agora vamos à oração, né? Oração é um enunciado que gira, tá? Gira, olha aí, ó, em torno de um verbo. Então, aqui, a palavra-chave é verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. Teve verbo, oração. Agora, a oração, ela pode ter sentido completo? Pode ter sentido completo ou não. Ok? Vamos ver agora uma oração com sentido completo. Ninguém reparou em você. Houve entendimento? Você entendeu? Então, isso é uma frase. E, ao mesmo tempo, é oração. Por quê, professor? Porque nós temos o verbo reparou. Professor, como eu vou saber identificar o verbo? Você vai identificar o verbo da seguinte forma. O verbo é a palavra que ela pode ser conjugada no presente, no passado ou no futuro. Na primeira, na segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Nesse caso aí, nós temos um verbo no pretérito perfeito, reparou, eu reparei, tu reparaste, ele reparou. Né? Esse verbo faz com que a frase ninguém reparou em você seja uma oração, ok? Agora, nós vamos ver um outro exemplo de oração. Espero que vocês passem no concurso. Bem, eu falei que se houver um verbo, aqui tem um verbo. Espero. Eu espero, tu esperas, ele espera. Se tem um verbo, já é oração, ok? Passem, outro verbo. Outra oração. Então, o que você tem que entender? Que onde houver um verbo ou uma locução verbal, aqui nós não mostramos locução verbal, em uma outra aula nós vamos verificar isso,
Onde houver um verbo, é uma oração. Né? Verifique que nós temos espero, aí tem o verbo está na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, então já é uma oração. Passem, outro verbo. Verifique que entre espero e passem há outras palavras. Por que eu disse que a oração pode ter sentido completo ou não? Porque se eu levar em consideração apenas espero e parar nele, não vai ter sentido para o falante. Ele vai esperar outras palavras para que haja o sentido completo. Né? Então, mas quando eu digo espero que vocês passem no concurso, aí sim, aí as duas orações, espero, porque é um verbo, que vocês passem no concurso, que contém um outro verbo, no caso passem, aí sim, as duas orações juntas formam uma frase. Ok? Mas se eu falar separadamente, somente espero, é uma oração, mas não é frase. Se eu falar separadamente, apenas que vocês passem ou passem, não vai haver. Então, para ser frase, nós temos que unir tudo. Espero que vocês passem no concurso. Aí será frase, ok? Então, vamos fazer uma pequena recapitulação. Frase, enunciado sentido completo. Oração, é um enunciado que gira em torno de um verbo. A oração pode ou não ter sentido completo, ok? Para a oração ser frase, ela tem que ter verbo e ter sentido completo, ok? Agora vamos para uma outra definição. Período. Né? O que seria um período? Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Ok? Então, se o período, ok, tiver apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo, é um período simples. A inflação continua, olha aqui, ó, continua, verbo, eu continuo, tu continuas, ele continua. É um verbo, você identificou que é um verbo, então é uma oração. E por que é um período simples? Porque só tem um verbo. Então, o enunciado, a inflação continua alta, é uma frase porque tem sentido completo. É uma oração porque contém um verbo. E é um período simples porque é uma frase organizada em torno de uma oração apenas. Ok? Agora vamos para o período composto, ou uma frase composta, um período composto, né? Nesse caso, pessoal, você vai ter que identificar dois verbos, ok? Rubião fitou um pé que se mexia disfarçadamente. Então, vamos identificar o verbo? Fitou. Eu fito, tu fitas, ele fita. Um verbo que era muito usado antigamente, mas o que significa fitar? É olhar. Ok? Então, fitou. Veja que esse verbo está no passado. Né? Então, por isso nós sabemos que é um verbo. Né? Então, Rubião fitou. Ah, tem um verbo. Já é uma oração. Ok? Fitou um pé que se mexia. Olha aí, ó. Outro verbo. Disfarçadamente. Então, aí, como nós temos dois verbos, verbo fitar, no caso aí fitou, no passado, mexia, também no passado, nós temos duas orações. Quando são duas orações, nós dizemos que o período é composto e não simples. Você entendeu? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se você entendeu realmente, fazendo um pequeno exercício, uma coisa simples. Vamos ler o enunciado? Analise as afirmações feitas entre parênteses e assinale a opção correta. Então, o que vai fazer com que você entenda se está certo ou se está errado é o que está dentro dos parênteses, tá ok? Se puder grifar, quando você for fazer o seu exercício, sempre faça isso. Bom dia, letra A. Bom dia é uma oração? Bom dia é uma oração?
Não, não é uma oração. Lembra que eu falei que a oração ela gira em torno de um verbo? Então, se aí não tem verbo, bom não é um verbo, bom é um adjetivo, ok? Dia é um substantivo. Então, nós temos um adjetivo e um substantivo. Então, não é oração. Mas é frase? Sim, é frase. Por quê? Quando você dá bom dia para alguém, a pessoa entende. É o enunciado de sentido completo. Então, nesse caso, que é uma frase que tem sentido completo, mas que não tem verbo, nós vamos chamar isso de frase nominal, ok? Frase nominal, né? Deixa eu ficar mais próximo aqui. Frase nominal. Então, a frase nominal é quando o enunciado tem sentido completo, mas não há verbo. É constituído só de um substantivo, como lá em silêncio, em fogo. São frases nominais, ok? Então, a letra A está descartada. Não é uma oração, ok? Vamos à letra B. Eu fui ao cinema. Dentro dos parênteses está dizendo que isso é uma frase nominal. Veja, primeiro vamos verificar se há verbo aí. Eu fui, tu foste, ele foi. Há um verbo. Se há um verbo, a frase já não é nominal. É uma frase porque tem sentido completo. Porém, nós vamos chamar isso de frase verbal. Frase verbal. Há um verbo. Não esqueça, para você identificar o verbo, é a palavra que pode ser conjugada. Por exemplo, você não pode conjugar cinema. Eu cinema, tu cinema, ele cinema. Não pode. Mas você pode conjugar eu fui, tu foste, ele foi. Olha aí, ó. Aí é um verbo. Então, se houver verbo em um enunciado com sentido completo, é uma frase e, ao mesmo tempo, é uma oração. Ok? Então, aqui é uma frase verbal. Então, dentro dos parênteses está dizendo que isso é uma frase nominal. Então, também não é essa a alternativa, ok? O menino não obedeceu ao pai. Dentro dos parênteses está dizendo que é um período composto. Para ser período composto, tem que haver dois verbos, ok? Nesse caso aí, quem é o verbo? Obedeceu. Eu obedeci, tu obedeceste, ele, o menino, obedeceu. Olha aí, ó. Há outro verbo aí? Eu menino, tu menino, ele menino. Não. Menino é substantivo. Eu pai, tu pai, ele pai. Também não é verbo. É outro substantivo. Então, nós temos apenas um verbo, no caso, obedecer. Então, o período não é composto. É um período é um período simples. É um período simples. Então, também não é a letra C, ok? Eu vou fazer assim. Vamos pular para a letra E, né? O time jogou bem, mas não ganhou o jogo. Jogou. Verbo jogar no passado, no pretérito. Não esqueça que pretérito significa passado. Então, jogou, está no pretérito, está no passado, é verbo. Ganhou, também está no passado, também está no pretérito. E percebam que nós temos um verbo e outro verbo. Estão separados. Então, aí nós temos cada verbo uma oração. Primeira oração, o menino jogou bem. É a primeira oração. Mas não ganhou o jogo. É a segunda oração. Então, nós temos duas orações. Então, nesse caso, o período não é simples. É um período
composto, ok? Então também não é a letra E, ok? Só nos resta a letra D, de Deus, ok? Eu visitei, veja, verbo no pretérito. Eu visitei minha tia ontem. Eu visitei minha tia ontem. Há outro verbo? Não há outro verbo. Há apenas um verbo. Nesse caso, se só há um verbo, é uma oração. Essa oração pode ser chamada também de período simples, porque só tem um verbo. E também é uma frase, porque tem sentido completo. Portanto, resposta do nosso exercício, letra D de Deus, ok? E agora, pessoal, eu te convido para ficar conosco no Foco Veste. Se você quiser passar no CIS, no PSC, no Macro, no Enem, acompanhe a gente, vem conosco, tá ok? Porque nós temos muitas outras coisas para te oferecer, tá ok? No meu caso, gramática da língua portuguesa. E a nossa próxima aula, pessoal, eu já te aviso, nós vamos ver tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, tá ok? Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Vem com a gente que você vai ser feliz.